Oi, antes de eu começar a falar sobre o assunto de hoje, que vocês já estão vendo no título e na thumb, eu peço para que caso você tenha algum tipo de gatilho com esse assunto ou não se sinta bem com ele, por favor, não assista o vídeo. Eu sei como tá sendo difícil para essas pessoas com toda essa briga, e comentar sobre esse assunto o tempo todo também não ajuda. Enfim, eu realmente não queria estar fazendo esse vídeo. Ainda é difícil para mim processar tudo que tá acontecendo e ao mesmo tempo foi uma decepção enorme. Eu virei muito fã do Forever por causa do KSMP. E eu nunca esperava essas coisas vindo dele. Mas fazer o que, né? Só que ao mesmo tempo, eu também acho desnecessário um hate a ponto de envolver pessoas que não tem nada a ver com a história. E ameaças como já fizeram um monte. Mas tá, eu vou explicar tudo desde o começo. Ou tentar, né? Porque tem realmente muita coisa. E com todo respeito, mas eu não vou aguentar ficar vendo todas essas coisas sem me sentir mal, não. Pra quem não conhece ou não faz ideia do que tá acontecendo, o Forever é um youtuber e um streamer de Minecraft muito conhecido mesmo. Ele é daquela famosa época em que o Minecraft dominava o YouTube. Eu particularmente não conhecia ele nessa época por ser de uma bolha bem diferente da que eu assistia. Forever fazia mais parte daquela bolha do Vinicius 13 e do Davi Gamer. Ou seja, aquele pessoal da Redstone Gang. Já nessa época, ele já era muito conhecido no YouTube. Mas mais recentemente, ele decidiu começar a fazer lives, que foi quando começou o KSMP. Provavelmente a maior série de Minecraft de todas. Eu recomendo às pessoas que não conhecem muito sobre o KSMP assistirem esse vídeo que eu fiz sobre ele. Eu acho que dá pra ter uma boa noção do que ele é e dá pra ter um pequeno entendimento do que tá acontecendo. Mas continuando, o tempo foi passando e o Forever conquistou muita gente. E eu fui uma dessas pessoas. Por mais que hoje em dia todo mundo esteja com raiva do Forever e essas coisas, não dá pra gente negar que o Forever era um dos grandes personagens da série. Ele era presidente, gente, não dá pra negar. Sim, pra quem não sabe, dentro da história do KSMP, o Forever se tornou presidente lá. Sem contar nos inúmeros momentos inesquecíveis dele lá, como o incrível arco das Rap Pills, em que o personagem do Forever enlouqueceu porque o filho dele tinha sumido e ele foi drogado pelo Cucurucho. E inclusive, o Forever atuou muito bem durante esse arco, sério. Eu chorei tanto durante essa época. Ele vai continuar tirando cada vez mais, enquanto você continuar se rendendo. Essa prisão não significa nada comparado à prisão que o Cucurucho te colocou, Forever. Não, você não precisa do remédio. Você precisa escutar o relógio. Deixa o relógio aumentar. Escuta. Olha ao redor. Você tá sendo encarado pelos relógios. Sabe o que é esse relógio? É um contador. É um contador. E ainda teve uma parte do Regret, em que teve toda aquela briga do Forever e do Selbit. Locked in a cage. Yes. I want the parenthood from Richarlison. 100%. Você nem tá com os itens, você não pode negociar nada, doidão. Tá maluco? Seu traíra, otário. Aí tu foi otário pra me traiu na cara de pau, nem tá com os itens, nem pode ofertar nenhuma. Aí tu se perdeu no argumento. Se perdeu. Ô, Gugu. E depois ainda, meio que um arco de herói, já que ele descobre que depois de o Selbit sendo sequestrado, na verdade, ele fez tudo aquilo por eles e ele começa com os planos de resgate do Selbit. O plano inicial era surpreender você e o cuzão Urútil no tribunal, mas o meme da Vivo me deu a oportunidade perfeita de fazer uma ceninha e parecer que eu tinha... Mas não só dentro da história, não só como personagem. Forever era muito amado como pessoa também. Não à toa, ele tinha uma relação muito próxima com o público dele. E ele já disse um monte de vezes que o KSMP tinha mudado a vida dele. O Forever tinha conhecido um monte de gente nova, de outros países, de outras culturas, de outras bolhas, e ele fez um monte de novas amizades. Ele, inclusive, passou o final do ano com a Bagi e com o Phelps, que ninguém nunca nem imaginaria ver eles juntos antes do KSMP. Mas aí... uma usuária do Twitter com o nick de Diabloyer postou prints e várias coisas sobre uma suposta acusação do Forever de um crime de pedo. Sim, as prints não eram tão confiáveis assim inicialmente, mas depois, um documento com mais de 200 supostas provas foi postado. E aí a gente não tinha mais dúvidas. Todos aqueles tweets eram reais. Mas olha... eu já aviso que nesse vídeo eu não vou falar se o Forever é inocente ou não, se ele tem que ser preso ou não. Porque primeiro que eu não entendo nada de direito e eu não sou advogada. E segundo que não sou eu quem decido isso. Então eu vou falar só da parte moral dessa coisa toda. A Kim é só uma pessoa normal que queria falar um pouco disso que tá acontecendo porque tá querendo desabafar um pouco. Como não só uma youtuber, mas como um fã do Forever e fã do KSMP. E essas prints, elas são nojentas de se ver. Sério. Eu percebi que muita gente não tinha entendido que, na verdade, em muitas delas, o Forever ironizava a situação e zoava. Mas, mesmo assim, ainda continua sendo errado uma pessoa zoar com isso. Eu recomendo darem uma olhada nas threads do Twitter pra ver mais prints ainda. E depois de todas essas prints, muita gente tinha se convencido com as supostas provas e aí era decepção pra todo lado. Ninguém imaginava que o Forever podia ter feito uma coisa dessas. Eu mesma admito que no começo pra mim era só mais gente caçando coisa antiga do Forever, como já fizeram antes. Sem contar que print é uma coisa muito fácil de ser forjada. E por causa de toda essa situação, isso foi aumentando muito de tamanho, a ponto de o Forever precisar fazer um pronunciamento sobre. E foi isso que aconteceu. Depois de ele voltar da viagem dele de ano novo, finalmente ele fez um pronunciamento. E esse pronunciamento foi horroroso. Boa tarde, meu povo! Diretamente do Cruzeiro do Neymar. Bom, eu vou diminuir um pouquinho o ritmo aqui e vou focar logo no assunto que todo mundo quer saber e a molecada já conversa, mas temos treta, tiro e porrada e bomba no Twitter de novo, envolvendo meu nome. A mesma galera que foi atrás de 2016
voltou com o filme 2018, puxando mais um monte de tweet. Só que dessa vez, não só puxando tweets que eu falava alguma besteira, que na realidade eu nem vi nenhum tweet que eu falava nenhuma besteira, mas sim distorcendo tweets pra tentar me enquadrar em alguma coisa que eles acham que eu posso ter feito de errado. A minha resposta é muito simples. Eu tô entrando com advogado contra vocês. Eu anotei o nome da galera que tava criando trending, porque isso que vocês estão fazendo é crime. Eu não fiz nenhum crime, eu não tenho nada pra esconder. Mas o que vocês estão fazendo é crime e eu estou já entrando em contato com o advogado pra poder processar essa galera. Bom, eu acho que já tá bom de ver isso, né? Quem quiser ver o pronunciamento inteiro, o link vai estar na descrição. Mas bom, eu acho que a parte que mais me decepcionou e mais me deixou triste em toda essa situação foi esse pronunciamento. O Forever tratou toda aquela situação como se fosse só mais uma vez que ele tava sendo perseguido. Ele tratou como se não fosse nada. E se contar na postura completamente arrogante dele de falar que vai processar todo mundo. Eu tô entrando com o advogado contra vocês. Eu também não vou conseguir colocar a live inteira, mas durante a live desse pronunciamento, o Forever simplesmente ficou fazendo piadinha o tempo inteiro sobre esse assunto, zoando e brincando sobre. E é decepcionante. Eu não esperava ver isso dele. Então, com esse pronunciamento, já era. Ninguém acreditava mais nele. O Twitter inteiro era só gente falando mal dele e das coisas que ele tinha feito. Ele até tentou fazer um outro pronunciamento um pouco mais sério, mas esse foi bem menos comentado e ainda era ruim. O Forever se desculpava e logo em seguida falava que as pessoas distorciam seus tweets. Mas espera, se estão distorcendo, então qual é o real contexto do Forever? E não demorou muito também para outras pessoas do QSMP que eram muito próximas dele pararem de seguir ele no Twitter. E algumas até mandarem diretas. Mas sério, imagina como que tá a cabeça dessas pessoas que eram próximas do Forever. O Phelps e a Bagi passaram um ano novo com ele. A Baguera tava fazendo aniversário e tava em uma viagem com o pessoal do QSMP. Teve que descobrir tudo lá. O Mike, depois de ver uma foto do Forever lá dentro do servidor, ficou super desconfortável e até foi lavar o rosto. O pior é que às vezes tem alguma cartinha pra você, Bagi. Eu sei que tem cartinha pro Mike, que eu li umas que também era tag Mike. Tem umas cartinhas, Mike, especiais dos inscritos, que o Richard tá pegando e colocando aqui pra gente poder ler, sabia? Caralho! Que da hora. Você sabia, Bagi? Eu não sabia que o Richarlison era o bibliotecário. Não é ele. Vamos sair daqui, chat? Ok. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui? O Michael fica na biblioteca e te dá dor de cabeça? Eu vou Dá. lá pra um... Tem que fazer um... Ixi. Então, como que o Forever ia ficar no servidor assim? Imagina se ele decidir entrar do nada. O pessoal não consegue nem ver nada sobre ele. Por isso, muita gente passou a evitar tudo sobre ele. Até removendo ele de fotos só pra ninguém se sentir desconfortável. E eu acho uma atitude bonita. É bom que pensem um pouco nos criadores. Mas eu confesso que ainda é triste ver ele sendo esquecido desse jeito. Eu não sei se fingir que ele nunca esteve lá é a melhor forma de resolver isso. Porque você tá esquecendo toda uma história, todo o trabalho que ele passou lá. Infelizmente, como o Twitter e a comunidade estavam um caos com toda essa briga, começou uma coisa que eu não concordo nem um pouco e que eu até me irrito quando eu vejo, que as ameaças que começaram a fazer pro Forever e todo o hate desnecessário nele. E de verdade, eu amo muito a comunidade de QSMP, mas esses dias tava realmente complicado entrar lá. Era só gente destilando ódio. Era uma coisa triste de verdade de se ver. E sem contar no pessoal que começou a fuçar tudo da namorada do Forever, que não tinha nada a ver com a situação e que acabou sobrando pra ela também. Então do jeito que as coisas estavam indo, tava meio óbvio o que ia acontecer, né? A expulsão dele do QSMP. O Forever fez então um último pronunciamento, anunciando a expulsão dele do QSMP e realmente explicando as coisas dessa vez. Nessa live daqui, eu vou contar pra vocês que eu fui expulso do QSMP. Antes de eu entrar nesse mérito, eu quero me retratar sobre assuntos que estão rolando, sobre a minha imagem. E desde que eu fiz o meu primeiro e o segundo pronunciamento, eu vi muitos feedbacks, vi muitas pessoas falando de coisas que eu não expliquei. E eu espero que nesse daqui eu aborde todos esses assuntos. Bom, pra você que não tá sabendo de nada do meu cancelamento, eu tô sendo cancelado por tweets que eu fiz em 2016, 8 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Todo esse cancelamento, ele tomou muita força no Twitter. E de novo, se vocês quiserem ver ele inteiro, o link tá na descrição. Bom, dessa vez foi um bom pronunciamento. O Forever teve uma boa postura, explicou bem, assumiu o erro dele e ele se desculpou. Eu acho até que se ele tivesse feito esse pronunciamento antes, talvez as coisas não teriam acontecido dessa forma. Mas agora era tarde demais. Todo mundo já tinha se decepcionado com ele e dificilmente as coisas vão voltar a ser como eram antes. Enfim, no geral, eu acho que o Forever mereceu passar por isso. Ele tá passando pelas consequências dos atos dele lá atrás. E eu realmente acho que ele mudou. Ele mostrou ter mudado. O erro dele foi em não perceber a gravidade da situação e não ter assumido seu erro. Eu acho que a gente também tem que entender que na época em que essas coisas aconteceram, infelizmente ainda era muito normalizado. Não que a gente tenha que aceitar isso, de forma alguma. Mas eu acho que a gente também não pode se comparar com ele. A internet tá mudando cada vez mais rápido. E as pessoas nela também. Então não me entendam mal, tá? Eu não tô defendendo ele. Eu acho que ele precisava sair do QSMP e eu tava torcendo pra isso.
muito por causa dos outros criadores. E agora, sinceramente, eu não sei o que vai ser dele. Eu particularmente ainda tô muito decepcionada e triste. É ainda difícil de acreditar que isso aconteceu, mas fazer o quê, né? Eu peço desculpas se esse vídeo foi mais sério do que o normal, mas é que esse assunto realmente me deixou meio mal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Não custa nada e me ajuda demais. O canal agora também tem um servidor no Discord. Quem quiser entrar, o link tá na descrição e na aba comunidade. Muito obrigada por assistirem até aqui e tchau.